No velho sofá de palha escura havia uma almofada de cetim azul bordada a froco e ouro. A mais suntuosa das salas do Rio de Janeiro não se arreava, por certo, com uma obra de tapeçaria nem mais delicada nem mais mimosa do que essa, trabalhada por mãos aristocráticas. Passando a alcova na mesquinha banca de escrever, coberta com pano desbotado e atravancada de rumas de livros, a maior parte dos romances apareciam sem ordem a maior parte a maior parte romances apareciam sem ordem tinteiros de bronze dourado sem serventia, porta-charutos de vários gostos, cinzeiros de feitios esquisitos e outros objetos de fantasia. A tábua da cômoda era verdadeiro balcão de perfumista. Aí achavam-se arranjados toda a casta de pentes e escovas e outros utensílios no tocador de um rapaz à moda, assim como as mais finas essências francesas e inglesas, que o respectivo rótulo indicava terem saído das casas do Bernardo e do Luís. A um canto do aposento notava-se um sortimento de guarda-chuvas e bengalas, algumas de muito preço. Parte destas naturalmente provinha de mimos, como outras curiosidades artísticas em bronze e jaspe atiradas para baixo da mesa, e cujo valor excedia de certo ao custo de toda a mobília da casa. Um observador reconheceria nesse disparate a prova material de completa divergência entre a vida exterior e a vida doméstica da pessoa que ocupava esta parte da sala. Se o edifício e os móveis estacionários e de uso particular denotavam escassez de meios, se não extrema pobreza, a roupa e objetos de representação anunciavam um trato de sociedade, como só tinham cavalheiros dos mais ricos e francos da corte. Esta feição característica do aposento repetia-se em seu morador, o Seixas, derreando neste momento no sofá da sala a ler uma das folhas diárias estendidas sobre os joelhos erguidos que assim lhe servem de cômoda e estante. É um moço que ainda não chegou aos 30 anos, tem uma fisionomia tão nobre quanto sedutora, belos traços, tez finíssima, cuja alvura realça a macia barba castanha. Os olhos, rasgados e luminosos, às vezes coalham-se em um enlevo de ternura, mas natural e extreme de afetação que há de torná-los irresistíveis quando o amor acende. A boca, vestida por um bigode elegante, mostra o seu molde gracioso sem contudo perder a expressão grave e sóbria que deve ter o órgão da palavra viril. Sua posição negligente não esconde de todo o garbo do talhe, que se deixa ver nessa mesma retração do corpo. É esbelto sem magreza e de elevada estatura. O pé pousado agora em uma chinela não é pequeno, mas tem a palma estreita e o firme arqueado da forma aristocrática. Vestido com um chambre de fustão que briga com as mimosas chinelas de chamalote bordadas a matiz, vê-se que ele está ainda no desalinho matutino de quem acaba de erguer-se da cama. Ainda o pente não alisou os cabelos que, deixados assim, tomam entretanto sua elegante ondulação. Depois de lavar o rosto e enfiar o chambre, viera à sala buscar na porta que dava para a escada os jornais do dia, pois era ele dos que consideram em jejum e ficam de cabeça oca. Dos que se consideram em jejum e ficam de cabeça oca. Se ao acordarem, era ele, dos que se consideram em jejum e ficam de cabeça oca, se ao acordarem não espreguiçam o espírito por essas toalhas de papel com que a civilização enxuga a cara ao público todas as manhãs. Deitara-se então de bruços no sofá para ler mais acômodo.
e maquinalmente corria os olhos pelas rubricas dos artigos à cata de algum escândalo que lhe aguçasse a curiosidade embotada pela fadiga de uma prolongada vigília. Apareceu à porta da escada uma pessoa, que deitou a cabeça a espiar, dizendo: Mano, já acordou? Entra, mariquinhas, respondeu o moço do sofá. Deste lado, Pederneiras. A moça aproximou. Ah, é uma moça, é uma moça. Ah, é o Denji e a Nayuta aí, ó. A moça aproximou-se do sofá, reclinou-se para o irmão, que sem mudar de posição cingiu-lhe o colo com o braço esquerdo, atraindo-a a jeito de pousar-lhe um beijo na face. Quer o seu café? Perguntou Mariquinhas. Traze, menina. Momentos depois voltou a moça com a xícara de café, enquanto o irmão, soerguendo o busto, sorvia aos goles a aromática bebida dos poetas sibaritas. Ela ia à alcova buscar um charuto de marca Pérola e acendia um fósforo. Todos estes pormenores praticava-os como quem tinha perfeito conhecimento dos hábitos do irmão e sabia por experiência que regalia não era o charuto para fumar-se logo pela manhã e depois do café. Tá. Aceitava o indolente estes serviços como um sultão os receberia de sua almeia favorita. De tão acostumado que estava, já. Peraí. De tão acostumado que estava, já não os agradecia, convencido de que a moça era uma fineza, de que para a moça era uma fineza consentir que lhe os prestasse. Depois que o irmão acendeu o charuto, Mariquinha sentou-se perto dele à beira do sofá. Divertiu-se muito, mano? Nem por isso. Acabou bastante tarde. Quando você entrou, deviam ser 3 horas. E não valeu a pena. Perdi a noite quando podia recobrar-me das péssimas que passei a bordo. É verdade, fez mal em ir a um baile no mesmo dia da chegada. O moço acompanhou com os olhos a espiral de um alvo frouxo da fumaça do seu Havana, até que de todos se desfez nos ares. Sabes quem lá estava? E era a rainha do baile? A Aurélia. A Aurélia, repetiu a moça, buscando na memória a recordação desse nome. Não te lembras? Olha. E o irmão, cruzando o pé esquerdo sobre o joelho direito, mostrou com um aceno da mão alva e delicada a chinela de chamalote. Ah, já sei! Exclamou a moça vivamente. Aquela que morava na Lapa? Justamente. Você gostava bem dela, mano. Foi a maior paixão da minha vida, Mariquinhas. Mas você esqueceu-a pela Amaralzinha, observou a irmã com um sorriso. Seixas moveu a cabeça com um meneio lento e melancólico, depois de uma pausa em que a irmã contemplou, compassiva e arrependida de ter evocado aquela saudade. Ele continuou em tom vivo e animado. Ontem no cassino estava deslumbrante, Mariquinhas. Nem tu podes imaginar. Vocês mulheres têm isso de comum com as flores, que umas são filhas da sombra e abrem com a noite, e outras são filhas da luz e carecem do sol. A Aurélia é como estas, nasceu para a riqueza. Eu bem o pressenti, quando admirava a sua formosura naquela salinha térrea de Santa Teresa. Parecia-me que ela vivia ali exilada. Faltava o diadema, o trono, as galas, a multidão submissa, mas a rainha ali estava em todo o seu esplendor. Deus a destinara à opulência. Está rica, então? Apareceu-lhe de repente uma herança, creio que de um avô. Não me souberam explicar. O certo é que possui hoje, segundo me disseram, cerca de 1000 contos. Ela também tinha muita paixão por você, mano, observou a moça com uma intenção que não escapou Seixas. Tomou ele a mão da irmã. A Aurélia está perdida para mim.
Quantos a admiravam ontem no cassino podem pretendê-la, embora se arrisquem a ser repelidos? Eu não tenho esse direito. Sou único. Por quê, mano? É por causa da Amaralzinha, com quem dizem que você há de casar-se? Isto ainda não é coisa decidida, Mariquinhas. Tu bem sabes. A razão é outra. Qual é, então? Depois eu te direi. Terceira voz interveio no diálogo com estas palavras. Pode dizer já, mano. Eu me vou embora, não quero surpreender seus segredos. A pessoa que falara era outra moça que pouco antes entrara na sala e ouvira as últimas réplicas da conversa. Pois vem cá, Nicota, que eu te direi ao ouvido o meu segredo, retrucou-lhe Seixas a rir-se do amuo da irmã. Não mereço. Isto é bom para Mariquinhas, tornou a Nicota de longe. Que é isto agora de Nicota? Porque estava conversando com Fernandinho? Será algum crime? Não é por isso, voltou-lhe a irmã com os olhos a marejar. Você enganou-me, dizendo que ia engomar seu vestido e veio espiar se o mano já tinha acordado para trazer-lhe o café. Pois fui mesmo engomar, porém ouvi o mano abrir a porta e você, por que se deixou ficar? Eu estava acabando a costura daquela senhora, que você bem sabe que devo dar hoje sem falta. Tinha pedido à mamãe para me chamar logo que Fernandinho acordasse, e ela, não ouvindo assoviar como costuma, pensou que estivesse dormindo ainda com o cansaço da viagem e do baile. Seixas acompanhava com um sorriso de remoque, mas repassado de ternura e desvanecimento a contestação das duas irmãs. Mas afinal, que culpa tenho eu, Nicota, do que fez a senhora Dona Mariquinhas? Não me dirás, menina? Não lhe acuso, mano. Alguém tem culpa de querer mais bem a uma pessoa do que a outra? Ciumenta! Exclamou Seixas. O moço ergueu-se e foi ao meio da sala buscar Nicota, porque... Ai! Que por despeito se Eita, meu Deus! Que por despeito se conservara arredia encostada à última cadeira. É acusado de estares comigo que eu não admito estes arrufos. Quanto mais franzires a testa, mais beijos te dou para desmanchar estas rugas tão feias. É o que ela queria, observou Mariquinhas, já com sua ponta de ciúme. Ora, vamos a saber, senhora ingata, disse Seixas, trazendo a Nicota para o sofá e sentando-se junto a si. Em que mostrei eu querer mais bem a Mariquinhas do que a ti? Não reparti meu coração em duas fatias, bem iguaizinhas, das quais cada um tem a sua? Mas você gosta mais de conversar com a Mariquinhas, tanto que toda esta manhã estiveram aqui em segredinhos. É este o ponto da queixa? Pois, senhora Dona Mariquinhas, vá-se embora, que eu quero conversar outro tempo com a Nicota e com ela só. Está satisfeita? Assim fica bem paga? Nicota sorriu, ainda entre o arrufo, como um raio de sol através da nuvem. E o café? Ah, também temos o café? Pois, filha, vai buscar outra xícara que eu receberei com muito prazer de tuas mãos. E também me darás um charuto que eu fumarei até o meio em lugar desta ponta. Ainda falta alguma coisa? A jovialidade do Seixas e o seu carinho não só desvaneceram as queixas da Nicota, como restabeleceram a cordialidade entre as duas irmãs, que se queriam extremosamente com afeto, só estremecido pelo ciúme desse irmão mimoso. Ei. 6. Filho de um empregado público e órfão aos 18 anos, Seixas foi obrigado a abandonar seus estudos na Faculdade de São Paulo pela impossibilidade em que se achou sua mãe de continuar-lhe a mesada. Já estava no terceiro ano, e se a natureza que o ornara de excelentes qualidades lhe desse alguma energia e força de vontade, conseguiria ele, vencendo pequenas dificuldades, concluir o curso. Tanto mais quanto um colega e amigo, o Torquato Ribeiro, lhe oferecia hospitalidade até que a viúva pudesse liquidar o espólio.
Mas Seixas era desses espíritos que preferem a trilha batida e só impelidos por alguma forte paixão rompem com a rotina. Ora, a carta de bacharel não tinha grande solução para sua bela inteligência mais propensa à literatura e ao jornalismo. Cedeu, pois, à instância dos amigos de seu pai, que obtiveram encartá-lo em uma secretaria como praticante. Assim começou ele essa vegetação social em que tantos homens de talento consomem o melhor da existência numa tarefa inglória, ralados por contínuas decepções. Continuando a carreira de empregado público que lhe impunha a necessidade, Seixas buscou para seu espírito superior campo mais brilhante e encontrou na imprensa. Admitido à colaboração de uma das folhas diárias da corte, em princípio como simples tradutor, depois como noticiarista, veio com o tempo a ser um dos escritores mais elegantes do jornalismo fluminense. Não diremos festejado, como agora é moda, porque nesta nossa terra os cortejos e aplausos rastejavam a mediocridade feliz. O pai de Seixas deixara seu escasso patrimônio complicado com uma hipoteca, além de várias dívidas miúdas. Depois de uma difícil e morosa liquidação com que a viúva achou-se embaraçada, pôde-se apurar a soma de 12 contos de réis, além de uns 4 escravos. Partilhados estes bens, Dona Camila, a mãe de Seixas, por conselho de amigo, pôs o dinheiro a render na Caixa Econômica, donde ia tirando os juros semestrais com que acudia aos gastos da casa, ajudada dos aluguéis de 2 escravos. Meu Deus, que linguagem é essa? Ajudada dos aluguéis de 2 escravos e também de algumas costuras dela e das 2 filhas. Fernando quis concorrer com seu ordenado para a despesa mensal, mas tanto a mãe como as irmãs recusaram. Sentiam elas, ao contrário, não poder reservar alguma quantia para acrescentar aos mesquinhos vencimentos que mal chegavam para o vestuário e outras despesas do rapaz. No geral conceito, esse único filho varão devia ser o amparo da família órfã de seu chefe natural. Não entendiam assim aquelas 3 criaturas que se desviviam pelo ente querido. Seu destino resumia-se em fazê-lo feliz. Não que elas pensassem isto e fossem capazes de o exprimir, mas faziam-no. Que um moço tão bonito e prendado como seu Fernandinho se vestisse no rigor da moda e com a maior elegância, que em vez de ficar em casa aborrecido, procurasse os divertimentos e a convivência dos camaradas, que em suma fizesse sempre na sociedade a melhor figura, era para aquelas senhoras não somente justo e natural, mas indispensável. Enquanto Fernandinho alardeava nas salas de espetáculos, elas passavam o serão na sala de jantar em volta do candeeiro que alumiava a tarefa noturna. O mais das vezes solitárias, outras acompanhadas de alguma rara visita que as frequentavam em seu modesto e recatado viver. O tema das conversas era invariavelmente ausente. O ausente, né, o Fernandinho. Não cansavam nunca os elogios, cada uma comunicava sua conjectura sobre a realização de certos desejos e esperanças, pois desde essa época se acostumara Fernandinho a fazê-las confidentes de seus menores segredos. Se aquela de quem tanto gostava o rapaz estaria no baile, se lhe concederia a contradança predileta, a quarta que se reserva para o escolhido, pela razão não somente de ser a infalível, como de dançar-se no momento da maior animação, seu Fernandinho conseguiria, enfim, dar-lhe a entender sua paixão, e como receberia a moça essa declaração, tais eram as graves preocupações dessas 3 criaturas, que privadas de toda a distração trabalhavam à luz da candeia para ganhar uma parte do necessário. Outras noites era o acolhimento que faria ao rapaz a mulher de certo figurão, a quem ele devia ser apresentado. Contava Seixas granjear os favores da senhora, com a mira de alcançar por seu empenho a proteção do ministro para um acesso. A mãe e as irmãs às quais ele confiara o projeto, inquietas do resultado, rezavam para que fosse bem-sucedido,
não percebendo em sua ingenuidade a natureza dessa influência feminina que devia malear o ministro. Foi assim que Seixas insensivelmente afez-se à dupla existência que de dia em dia se destacava. Homem de família no interior da casa, partilhando com a mãe e as irmãs a pobreza herdada, tinha na sociedade onde aprecia sobre si a representação de um moço rico. Dessa vida faustosa, né? Dessa vida faustosa que ostentava na sociedade, trazia Seixas para a intimidade da família não só as provas materiais, mas a confidência e seduções. Era então muito moço e não pensou no perigo que havia de acordar no coração virgem das irmãs desejos que podiam supliciá-las, quando mais tarde a razão devia adverti-lo. Já o doce hábito das confidências a havia adormecido. Felizmente, Dona Camila tinha dado às suas filhas a mesma vigorosa educação que recebera a antiga educação brasileira, já bem rara em nossos dias, que, se não fazia donzelas românticas, preparava a mulher para as sublimes abnegações que protegem a família e fazem da humilde casa um santuário. Mariquinhas, mais velha que Fernando, vira escoarem-se os anos da mocidade com serena resignação. Se alguém se lembrava que Se alguém se lembrava de que o outono, que é a estação nupcial, ia passando sem esperança de casamento, não era ela, mas a mãe, Dona Camila, que sentia apertar-se-lhe o coração quando lhe notava o desbote da mocidade. Também Fernando algumas vezes acompanhava nessa mágoa, mas nele breve a apagava o bulício do mundo. Nicota, mais moça e também mais linda, ainda estava na flor da idade, mas já tocava os 20 anos, e com a vida concentrada que tinha a família, não era fácil que aparecessem pretendentes à mão de uma menina pobre sem proteções. Por isso cresciam as inquietações e tristezas da boa mãe, pensar que também esta filha estaria condenada à mesquinha sorte do aleijão social que se chama celibato. Celibato. Quando Fernando chegou à maioridade, Dona Camila nele resignou a autoridade que exercia na casa e a administração do módico patrimônio que ficara por morte do marido e que, embora partilhado nos autos, ainda estava intacto e em comunhão. O rendimento da caderneta da Caixa Econômica e dos escravos de aluguel andava em... Eu não sei ler isso daqui não, cara. 2 pontos, 500 cifrão 000, 125 cifrão 000 mensais. Tá, isso aqui é o quê? O rendimento da caderneta da Caixa Econômica. Ah, o que a mãe da família lá tem de tem de poupança, né? Que é na Caixa Econômica. Já existia Caixa Econômica nessa época aí? Na época não era nem caixa eletrônico, né? Era tipo caixa de verdade. Tipo um caixa igual naquele filme do mentiroso que você chega no caixa e é uma pessoa e não é eletrônico. Loucura. E dos escravos de aluguel andava nisso daí, né? Como porém a des... como porém ah, como porém, né? A despesa da família subia a isso daqui. O que eu acho que é bastante. 3 senhoras supriam o resto com seus trabalhos de agulha e engomado, no que as ajudavam as 2 pretas do serviço doméstico. Ao tomar a direção dos negócios da casa, Seixas fez uma alteração nesse regulamento. Declarou que entraria por sua parte com... Eu não sei o que é isso, cara. Que minguavam, ficando as senhoras com todo o produto de seu trabalho para as despesas particulares, no que ele ainda as auxiliara logo que pudesse. Nessa época já ele era segundo oficial, com esperanças de ser promovido a primeiro, e seus vencimentos acumulados à gratificação que recebia pela colaboração assídua do jornal montavam acima de 3 contos de réis. Mais tarde subiram a 7 em virtude de uma comissão que lhe deu o ministro por haver simpatizado com ele. Assim, tinha anualmente um rendimento disso daí
do qual, deduzindo isso daí, que dava à família em prestações de isso daí cada mês. Ficavam-lhe para seus gastos de representação isso daí, quantia que naquele tempo não gastavam com sua pessoa muitos celibatários ricos que faziam figura na sociedade. Uma noite, Seixas sofreu uma decepção amorosa ao entrar no baile e retirou-se despeitado. Não tendo onde consumir as horas e aborrecido da sociedade, recolheu-se à casa. A desventura pungiu-lhe a musa, que era de índole melancólica. Lembrou-se do seu Byron e das imitações que havia feito de alguma das mais acerbas exprobações do bardo inglês. Era extraordinário passar Fernando a noite em casa. Para evitar explicações, resolveu entrar inapercebido e subiu as escadas de manso. Abriu a porta da sala com a chave francesa que ele trazia na argola, assim como a da rua, para não incomodar a família quando voltava a deshoras, e ganhou sua alcova. Dona Camila, com as filhas, estava ao chá. Havia de visita uma família de vizinhança. As moças conversavam alto no meio dessa garrulice e ouviu Fernando que falavam da representação de uma ópera que se dava então no teatro lírico. As amigas tinham assistido ao último espetáculo e o referiam por miúdo às duas irmãs, encarecendo o divertimento com muitos louvores. Ainda não viram? Pois não devem faltar, vale a pena. Peçam a seu irmão. Tomadas de surpresa pela interpelação direta, as duas irmãs arrefeceram logo no interesse com que escutavam a descrição do espetáculo. Retraíram-se ambas silenciosas, mas insistindo as outras com alguma malícia, a Mariquinhas, que era mais desembaraçada, respondeu: Fernandinho já nos convidou muitas vezes, mas tem havido sempre um transtorno qualquer. É verdade, observou Nicota. Pela primeira vez desenhou-se claramente no espírito de Seixas um contraste que, aliás, tinha diante de si todos os dias, a cada instante, e do qual era ele próprio um dos termos. Assim que se lê, cara. Enquanto lhe minguavam as horas para os prazeres de que se fartava, aquelas três senhoras ali desfiavam as compridas noites sem outro entretenimento além da tarefa jornaleira ou daqueles ecos do mundo que até lá chegavam com alguma rara visita. Consigo unicamente despendia ele mais do triplo da subsistência de toda a família. Nessa mesma noite, para ir a um baile de que saíra apenas chegado, dissipara a maior quantia da necessária para dar às suas irmãs a satisfação de um espetáculo lírico. Estas ideias apossaram-se de seu espírito. Em vez de riscar o fósforo já em mão para acender a lâmpada que alumiasse a vigília poética e o charuto que lhe opiasse a musa, atirou-se à cama, fincou a cabeça no travesseiro e dormiu o sono do justo. Esse é um ótimo sono, tá? Na primeira noite de representação lírica, Fernando levou ao teatro da família. Foi uma festa para as três senhoras. Dona Camila, apesar de sua lhaneza de modéstia, sentiu ao atravessar a multidão pelo braço do filho um aroma de orgulho, mas desse orgulho repassado de susto, que é antes a consciência da própria humildade do que desvanecimento de egoísmo. As filhas partilhavam este sentimento e acreditavam que todas as outras moças lhe invejavam aquele irmão. Quando Fernando, depois de instalar a família no camarote, saiu a percorrer o salão, encontrou um camarada. Ô, Seixas, não me dirás onde fostes desencovar naquele terno de roceiras? Aposto que andas com tensões sinistras. Uma delas não é nenhuma asneira, que temível. Fernando cortou este diálogo, muito ridículo, aliás, a pretexto de cumprimentar um conhecido que passava. Ao sair de casa, com a pressa e a luz mortiça do candeeiro, não tinha ele reparado no vestuário da mãe e irmãs. No camarote, porém, ao clarão do gás, não escaparam a seu olhar severo em pontos de elegância os requisitos do vestuário das três senhoras, tão alheias às modas e usos da sociedade.
O resto da noite, que lhe pareceu interminável, esquivou-se do camarote e, quando lá demorava-se, não chegava à frente. Durante alguns dias andou Seixas sorumbático e preocupado com este incidente. Chegou a pretextar um incômodo para ficar-se em casa e fugir aos divertimentos. É verdade que esta esquivança da sociedade também servia ao despeito da noite do baile. Ao cabo, resultou dessa crise um raciocínio que serenou o nosso jornalista. Frequentado assiduamente e com algum brilho à sociedade, adquirindo relações e cultivando a amizade de pessoas influentes que o acolhiam com distinção, era natural que ele, Seixas, fizesse uma bonita carreira. Poderia de um momento para outro arranjar um casamento vantajoso, como tinham conseguido muitos que não estavam em tão favoráveis condições. Não era difícil também que, de repente, se lhe abrisse essa estrada real da ambição que se chama política. Uma vez rico e ilustre, montaria sua casa com um estado correspondente à sua posição. Então sua família participaria não só dos gozos materiais desse viver opulento, como do brilho e prestígio de seu nome. O trato da sociedade lhes imprimia o cunho de distinção de que precisavam para se apresentarem. Casaria as duas irmãs vantajosamente, faria assim a felicidade de todos esses entes queridos confiados a seu desvelo. Se ao contrário, se Se ao contrário, ele, Seixas, se onerasse desde logo no princípio de sua carreira, com o peso da família prendendo-se à vida obscura de que não podia tirá-la ainda, mesmo com sacrifício de todos os seus rendimentos, que outra coisa deveria esperar, senão vegetar na penumbra da mediana e consumir esterilmente sua mocidade? Firmou-se, pois, Seixas nesta convicção de que o luxo era não somente a porfia infalível de uma ambição nobre, como o penhor único da felicidade de sua família. Assim dissiparam-se os escrúpulos. Seixas acabava de chegar em Pernambuco, onde se demorara 8 meses, desembarcara na véspera a tempo de não perder o cassino. O motivo ostensivo dessa viagem fora uma comissão. Creio que o motivo ostensivo dessa viagem fora uma comissão. Creio que de secretário da presidência. Dizia-se, porém, nas rodas políticas que o nosso escritor fora lançar as bases de uma candidatura próxima. Sem contestar o fato, acrescentavam os invejosos que o levara ao norte o fulgor dos belos olhos negros de uma moreninha pernambucana que fora o astro da última sazão parlamentar. Todas essas circunstâncias influíram na resolução de Seixas, mas a razão predominante que o moveu, a ele, carioca da gema, a ausentar-se da corte por 8 meses, a seu tempo a saberemos. 7. 8. Não, 7 mesmo, 7. Brincava Fernando com as irmãs, quando bateram palmas à escada. As meninas fugiram pela alcova. O Seixas, sem mudar de posição, disse em voz alta: Suba! Este modo de receber tão sem cerimônia talvez cause reparo em um... Reparo. Tudo que feitiço aqui, mano. Talvez cause reparo em um moço de educação apurada. Mas Seixas não era procurado em casa senão por algum caixeiro ou por gente de condição inferior. Mano, é o Lemos, né, cara? É o Lemos. É isso. Borbotou é o termo próprio. Borbotou pela sala dentro a nédia e roliça figura do Senhor Lemos. Ei, óbvio que era o Senhor Lemos. Que de relance fez as carreirinhas? Ah, entendi, a escada que vai indo assim, né? Achei que era outro tipo de carreira. A carreira do trabalho, sabe? Do emprego. Enfim.
Um zigue-zague e atochou a queima-roupa nos Seixas, estático, 3 apertos de mão, um sobre o outro, coroados das respectivas cortesias. É, como é que eu fiz a voz do Lemos mesmo? É o senhor. É o, é o senhor Fernando Rodrigues de Seixas que tem a honra de falar? O nosso escritor ergueu-se de pronto, compondo as abas do chambre com um gesto rápido, tomou o ar de suprema distinção que ninguém revestia com tanta nobreza e tato. Tenha bondade de sentar-se, disse oferecendo ao Lemos o sofá, e desculpar-me este desarranjo de quem acaba de chegar. Sei, desembarcou ontem. Seixas confirmou com a cabeça. Ó, já estamos vendo que a gente já voltou no tempo, né? Porque o Seixas viajou, né, no último capítulo. Aí aqui a gente já tá. Rebobinou lá para outros tempos. Do começo do capítulo anterior. Seixas confirmou com a cabeça. A quem tenho a honra de receber? Lemos tirou do bolso uma carta que apresentou ao moço, fitando nele o olhar perspicaz. A pessoa que me faz a honra de apresentá-lo, Sr. Ramos, merece-me tudo. É para mim uma fortuna esta ocasião de provar-lhe minha estima, pondo-me inteiramente às ordens de Vossa Senhoria. Quando Seixas pronunciou o nome Ramos, o velhinho desfez-se em mesuras corrigindo Lemos, mas com uma presteza e no meio de tais afinados de garganta que não percebeu seu interlocutor. Eis a explicação do equívoco. Ao chegar à sua casa na rua São José, Lemos tinha traçado um plano como indicava este monólogo. O que não tem remédio, remediado está. Desengane-se, meu Lemos. Com a tal menina é escusado trapacear que ela corta-lhe as asas. Portanto, o que de melhor pode fazer um espertalhão da sua marca é tirar partido da situação. Saltando do tilbury, o velhinho subiu ao sobrado, donde voltou logo munido de um par de óculos verdes que usara outrora por causa de um ameaço de oftalmia. Fez ao cocheiro sinal de acompanhá-lo e dobrou pela rua da quitanda. Pouco adiante entrou em uma loja. Ô, comendador, dai-me aí uma carta de apresentação para o Seixas. O negociante a quem estas palavras eram dirigidas puxou pela memória. Seixas? Eu não o conosco, senhor. Há de conhecer por fora. Vamos, escreva lá, em favor do senhor Antônio Joaquim Ramos. Esta era a carta que o tutor de Aurélia acabava de apresentar aos Seixas. Viera ele confiado nos 2 disfarces, o dos óculos e o do nome do recomendado. Se apesar disto o moço o reconhecesse, ele acharia meio de sair perfeitamente da dificuldade. Desculpe-me, Vossa Senhoria, se eu procuro logo no dia seguinte ao da sua chegada, quando ainda deve estar fatigado da viagem, mas o assunto que me traz é de sua natureza urgentíssimo. Estou pronto a ouvi-lo com toda a atenção. É negócio importante que exige a maior reserva e discrição. Pode contar com ela. O Lemos bamboleou-se na cadeira com sua frenética alacridade e prosseguiu. Trata-se de uma moça, sobriamente rica, bonitona, a quem a família deseja casar o quanto antes. Desconfiando desses peralvilhos que por aí andam. Continua, né? Porque eu não sei quando termina a fala. O José de Alencar, gente, ele não deixa bem claro onde que termina a fala. Por isso que eu não tô levando aqui. Mas enfim. Desconfiando desses peralvilhos que por aí andam a farejar dotes e receando que a menina possa se arrepender, possa de repente enfeitiçar-se por algum dos mais bonifrates, assentou de procurar um moço sisudo, de boa posição, embora seja pobre, porque são justamente
porque são justamente os pobres que sabem melhor o valor do dinheiro e compreendem a necessidade de poupá-lo, em vez de atirá-lo pela janela como fazem os filhos dos ricaços. Lemos fitou os olhinhos de azougue no semblante de Seixas. Fui encarregado por essa família que me honra com sua amizade de procurar a pessoa que se deseja, e minha presença aqui neste momento significa que tive a fortuna de encontrá-la. Sua escolha devia lisonjear-me o amor próprio se eu tivesse, senhor Ramos. Porém, há de compreender que não posso aceder. Perdão! Em negócio tenho meu sistema. Faço a proposta com lisura, sem omitir os encargos e as vantagens, porque não costumo regatear. O outro pensa e aceita se lhe convém. Já vejo que é um verdadeiro negócio que me propõe, observou Fernando com ironia cortês. Sem dúvida, atestou o velho. Mas ainda não disse tudo. A pequena é rica o bastante e dota o marido com 100 contos de réis em moeda sonante. Como Seixas se calasse. Agora. Agora Vossa Senhoria me dirá se posso levar uma boa notícia. Sua decisão? Nenhuma. Como assim? Nem recusa, nem aceita? Sua proposição, senhor Ramos. Permita-me esta franqueza. Não é séria, disse o moço com a maior urbanidade. Por que razão? Antes de tudo, cumpre-me declarar-lhe que estou de algum modo comprometido, e embora não haja um ajuste formal, todavia não poderia dispor livremente de mim. Os compromissos rompem-se de um momento para outro. É exato, às vezes ocorrem circunstâncias que desatam as mais solenes obrigações. Mas entre as razões que movem a consciência não se conta o interesse. Ele daria ao arrependimento a afeição de uma transação. E o que é a vida, no fim de contas, senão uma contínua transação do homem com o mundo? Exclamou Lemos. Não vejo ainda a vida por esse prisma. Compreendo que um homem sacrifique-se por qualquer motivo nobre para fazer a felicidade de uma mulher ou de entes que lhe são caros, mas se o fizer por um preço em moeda, não é sacrifício, mas tráfico. O Lemos insistiu com todos os recursos da dialética materialista que ele manejava habilmente. Não conseguiu, porém, desvanecer os escrúpulos do moço que o ouvia com afabilidade, mantendo-se inflexível na negativa. Bem, resumiu o velho, não são negócios que se resolvam assim de palpite. O senhor Seixas pensará, e como eu espero decidir-se, me fará o favor de prevenir. Vou deixar-lhe minha morada. Agradeço, mas para esse objeto é inútil, observou Seixas. Ninguém sabe o que pode acontecer. O velho escreveu a lápis a rua e o número de sua casa numa folha da carteira que deixou sobre o consolo. Meia hora depois, Seixas descia a Rua do Ouvidor. Ah, a velha Rua do Ouvidor. É muito comum a Rua do Ouvidor nesse tipo de livro que fala do Rio de Janeiro. Eu lembro que em livros lá de Machado de Assis tinha bastante. Quando eu estudava lá, nos meus tempos da literatura, da língua portuguesa, do ensino médio, eu via bastante nos livros que eu lia sobre a Rua do Ouvidor, cara. A Rua do Ouvidor. Em busca do hotel de Europa, onde ia almoçar a fidalga pela volta do meio-dia. De caminho encontrava os camaradas e conhecidos que o festejavam, pedindo-lhe novas da viagem e dando-lhe as mais frescas da corte. Entre estas figurava a aparição de Aurélia Camargo, que datava de meses, mas era ainda o grande sucesso do mundo fluminense. Havia nessa noite teatro lírico. Cantava Lagrange no Rigoletto. Seixas, depois de um exílio de 8 meses... Ah, então isso aqui não é antes da viagem. É depois que ele... Porque ele tinha feito uma viagem. Aí ele chegou da viagem. Aí ele foi em outra viagem. Aí ele chegou dessa outra viagem. É nisso aqui da linha do tempo que a gente tá agora. Ô, meu pai.
Seixas, depois de um exílio de 8 meses, não podia faltar ao espetáculo. Às 8 horas em ponto, com um fino binóculo de marfim na mão esquerda calçada por uma macia luva de pêlica cinzenta e o elegante sobretudo no braço, subia as escadas do lado par. No patamar encontrou Alfredo Moreira, com quem de vésperas apenas falara de relance no cassino. Ontem não sei onde te meteste, Seixas. Cansei de procurar-te. Pois andava bem perto de ti. É que estavas ontem muito encadeado, respondeu Fernando a sorrir. É verdade. Que mulher, Seixas, não imaginas. Olhas de longe e vês um anjo de beleza que te fascina e arrasta a seus pés, ébrio de amor. Quando lhe tocas, não achas senão uma moeda sob aquele esplendor. Ela não fala, tine como ouro. Era para apresentar-se-te que eu te procurei. Era para apresentar-te que eu te procurei. Ela não fala. Ei-la que chega. Errei tudo aqui. Esta última exclamação, Alfredo soltou-a avistando um carro que nesse momento parara à porta. Efetivamente dele saltou Aurélia, que se dirigiu acompanhada de Dona Firmina a seu camarote na segunda ordem. Envolvia desde a cabeça até os pés um finíssimo e amplo manto de alva cachemira. Ah, cachemira! Um manto de alva cachemira que apenas descobria-lhe o lindo rosto à sombra do capuz e uma orla do vestido azul. Era preciso ter a suprema elegância de Aurélia para, dentre esse envolto singelo e fofo, desatar o talhe de um garbo encantador. Ela parou justo em frente dos dois moços, voltando-lhes as costas, à espera de Dona Firmina que se demorara a descer do carro. Não é uma beleza? Perguntou Moreira ao camarada, em tom de ser ouvido. Deslumbrante, respondeu Seixas. Mas para mim é uma beleza de espectro. Não entendo. É a imagem de uma mulher a quem amei e que morreu. Esta semelhança me repele. Aurélia ficou impassível. Moreira, que se adiantara para cortejá-la, pensou que o amigo tinha razão. Efetivamente havia alguma coisa de fantástico naquela fronte lívida e cintilante. Dona Firmina se aproximara. A moça, retribuindo com um afável cortejo ao cumprimento de Alfredo, passou como se não se apercebesse de Fernando e subiu à segunda ordem. 8. Lemos voltara satisfeito com o resultado da sua exploração. Era o velho um espírito otimista, mas à sua maneira. Confiava no instinto infalível de que a natureza dotou o bípede social para farejar seu interesse e descobri-lo. Tinha, pois, como impossível que um moço, em seu perfeito juízo, dirigido por conselho de um homem experiente, repelisse a fortuna que de repente lhe entrava pela porta da casa, e casa da rua e casa da rua do hospício a 60.000 réis mensais. Não entendi isso daqui. Para tomá-lo pelo braço e conduzi-lo de carruagem recostado em fofas almofadas a um palácio nas Laranjeiras. Sabia Lemos que os escritores, para arranjarem lances dramáticos e quadros de romance, caluniavam a espécie humana, atribuindo-lhes estultices desse jaez. Mas na vida real não admitia a possibilidade de semelhantes fatos. Não se recusam 100 contos de réis, pensava ele, sem razão sólida, uma razão prática. O Seixas não a tem, pois não considero como tal essas palavras ocas de tráfico e mercado, que não passam de um disparate. Queria que me dissessem os senhores moralistas o que é esta vida, senão uma quitanda.
Desde que nasce um pobre diabo até que o leva à breca, não faz outra coisa senão comprar e vender. Para nascer é preciso dinheiro, e para morrer ainda mais dinheiro. Os ricos alugam seus capitais, os pobres alugam-se a si, enquanto não se vendem de uma vez, salvo o direito de estelionato. Assim, convencido de que Seixas não tinha o que ele chamava uma razão sólida para rejeitar o casamento proposto, não vira Lemos na primeira recusa senão um disfarce, ou talvez o impulso dessa tímida resistência que os escrúpulos costumam opor à tentação. Esperava, pois, pela salutar revolução que dentro de poucos dias se devia operar nas ideias do mancebo. Ao sair da casa de Seixas, Lemos se dirigiu à casa do Amaral, onde entabulou uma negociação que devia assegurar o êxito da primeira. Desenganado, o moço da Adelaide e dos 30 contos não tinha remédio senão aceitar a consolação dos 100, consolação que levaria ao pico de uma vingançazinha. Não sei como pensarão da fisiologia social de Lemos. A verdade é que o velhinho não mostrou grande surpresa quando uma bela manhã veio dizer-lhe seu agente que o procurava um moço de nome Seixas. Caramba, que golpe sujo, hein? Esse agente chamava-se Antônio Joaquim Ramos, e era o mesmo de quem o velho tomara emprestado o nome. Estava prevenido pelo patrão desta circunstância que não o surpreendia, pois era jubilado em tais alicantinas. Que espere! Gritou o velho. Tinha Lemos na loja da casa de morada uma coisa chamada escritório de agências. Era um corredor que dava porta para a rua e estendia-se até a área do fundo, onde o velho trabalhava dentro de uma espécie de gaiola feita de tabique de madeira com balaústres. Fora daí que respondera. Era seu costume, sempre que ia tratar de qualquer negócio importante, ruminá-lo de antemão para não ser tomado de improviso. Foi o que fez nesse momento. De que disposições virá o sujeito? Quererá sondar-me a respeito da noiva, desconfiado de que lhe pretendo impingir alguma carcaça? Por este lado não há perigo. Terá intenção de regatear? A menina não se importa de chegar até os 200 e aposto que se for preciso vai por aí fora. Que isso de mulher, o dinheiro faz-lhe cócegas. Mas eu é que não estou pelos altos. Seguro-me nos 100, que daí não me arrancam. Quando muito uns 20 de quebra para o enxoval e nem mais R$1. Tendo feito seus cálculos, Lemos chegou à porta do cubículo e gritou para a frente do armazém. Mande entrar! Quando Seixas chegou ao escritório, já Lemos estava de novo trepado no mocho e, debruçado à carteira, continuava a despachar seus negócios. Sem erguer a cabeça, fez com a mão esquerda um gesto ao moço indicando-lhe o sofá. Queira sentar-se, já lhe falo. Terminada a carta e enxuta com o mata-borrão, Lemos fechou-a na competente capa, pôs-lhe o sobrescrito e só então, girando sobre o mocho como uma figurinha de catavento, apresentou-se frente ao moço. O senhor deseja falar-me? Perguntou. Já não se recorda de mim? Perguntou Seixas, inquieto. Tenho uma vaga lembrança vaga, né? Mas enfim. O senhor não me é de todo estranho. Não há 3 dias que estivemos juntos, tornou Seixas. É verdade que pela primeira vez... Há 3 dias! E Lemos fez semblante de recordar-se. Desde que entrara, Seixas mostrava em sua fisionomia, como em suas maneiras, um constrangimento que não era natural ao seu caráter. Parecia lutar contra uma força interior que o demovia da resolução tomada, mas se não podia subtrair-se a esses rebates, dominava-se bastante para subjugá-los à necessidade. O esquecimento de Lemos, porém, veio a abalar aquela fraqueza, aquela firmeza, meu Deus, tem nada a ver. O esquecimento de Lemos, porém, veio abalar aquela firmeza momentânea.
No semblante do moço pintou-se imediatamente a vacilação do espírito. Não escapou essa alteração ao velho, que, recostando-se na cadeira, a jeito de olhar o seu interlocutor de meio perfil, se desfez em exclamações de surpresa. Ora, o senhor Seixas, meu amigo, desculpe, isto de negociantes, o senhor deve saber. Temos a memória na carteira ou no borrador. São tantas coisas de que nos ocupamos que realmente só uma cabeça de 200 folhas como esta pode chegar para tanto. O velho soltou uma risadinha cacofônica e apontou para um livro mercantil colocado sobre a carteira. Aqui está a minha, rubricada pelo Tribunal do Comércio e competentemente selada, com todas as formalidades legais. Então, meu amigo, que manda a seu serviço? O senhor Ramos mantém a proposta que me fez anteontem em minha casa? Perguntou Seixas. Lemos fingiu que refletia. Um dote de 100 contos no ato do casamento, é isto? Resta-me conhecer a pessoa. Ah, este ponto parece-me que deixei-o bem claro. Não tenho autorização para declarar, senão depois de fechado o nosso contrato. O senhor não me disse nada a esse respeito. Estava subentendido. Qual a razão desse mistério? Faz suspeitar algum defeito, observou Fernando. Garanto-lhe que não. Se eu enganar, o senhor está desobrigado. Ao menos pode me dar algumas informações? Todas. Seixas dirigiu ao velho uma série de interrogações acerca da idade, educação, nascimento e outras circunstâncias que lhe interessavam. As respostas não podiam ser mais favoráveis. Aceito, concluiu o moço. Muito bem. Aceito, mas com uma condição. Sendo razoável. Preciso de 20 contos de réis até amanhã, sem falta. O velho saltou na cadeira. Este caso o apanhava de surpresa. Meu amigo, se dependesse de mim... Mas o senhor sabe que neste negócio eu sou apenas um procurador oficioso. Não tenho ordem para adiantar a menor quantia. Quanto ao dote, depois de realizado o casamento, este sim, garanto. Não pode emprestar-me sobre essa garantia? Ao Lemos escapou uma careta que ele procurou disfarçar. Tem razão. Peraí. Tem razão, observou Seixas sem alterar-se. Sua senhoria... Sua senhoria, né? Sua senhoria não me conhece, senhor Ramos, e a posição em que me coloquei dando este passo não é própria de certo para inspirar confiança. Não é isso, homem, acudiu o velho, ainda um tanto atrapalhado, mas é que há viver e morrer. Desculpe-me o incômodo que lhe dei, tornou o moço fazendo um cumprimento de despedida. O negociante estava tão atarantado e perplexo que não correspondeu à cortesia de Seixas e o viu sair do escritório indeciso sobre o que havia de fazer. Para que diabos quererá este marreco os 20 contos? Aposto que anda aqui volta do Alcazar. O rapaz está caído por algumas das tais francesinhas, e elas que são umas jiboias, finas como um alambre, mas capazes de engolir um homem. Que dirá isso a senhora, minha pupila? Estará disposta a correr todos os riscos e perigos da transação? Neste ponto de seu monólogo, o velho, recobrando sua petulante agilidade, deu uma corrida à porta do armazém, onde ainda chegou a tempo de avistar o moço, que afastava-se a passos lentos, pensativo e de cabeça baixa. — Ô, senhor Seixas, faz favor! Chamou-me? O negociante adiantara-se alguns passos na rua para ir ao encontro do moço. É só uma pergunta, foi logo dizendo o velho para não incutir vã esperança. Se recebesse os 20 contos, ficava fechado de uma vez o nosso ajuste? Sem dúvida, já o declarei.
Não tínhamos mais objeção de qualquer espécie, nem essas patranhas de honra e dignidade com que andam por aí uns certos sujeitos a embaraçar os outros. Negócio decidido. Sem olhar a fazenda, quero dizer, a pequena, sendo ela como o senhor me assegurou, está visto. Escute, não prometo nada, mas espere-me amanhã em sua casa, que eu lá estarei por volta das 9.